Se você está solteira no ano de 2025, você provavelmente já percebeu que está cada vez mais difícil se relacionar amorosamente, não é mesmo? Seja bem-vinda ao terceiro episódio do Deusa em Nós. Na semana passada eu comentei que teríamos uma novidade no nosso date de hoje. E a novidade é que agora teremos episódios especiais com convidadas maravilhosas que vão agregar muito no nosso desenvolvimento pessoal. A conversa de hoje é com a Carolina Dallan, psicóloga, uma das minhas melhores amigas e também minha irmã mais nova. Oi, gente, eu sou a Carolina, eu sou irmã da Fê, eu sou psicóloga de formação e eu tô super animada pro papo de hoje. Para esse primeiro episódio juntas, eu pensei da gente falar sobre um assunto muito recorrente nas nossas conversas do dia a dia, que é por que ficou tão difícil se relacionar. A dificuldade de se relacionar amorosamente nos dias de hoje pode ser atribuída a vários fatores. O primeiro deles é a influência da tecnologia, tanto as redes sociais quanto os aplicativos de namoro. Embora eles ofereçam mais oportunidades da gente conhecer pessoas que a gente não conheceria no nosso dia a dia, eles também acabam criando superficialidade e falta de uma conexão genuína, sem falar no tanto de opção que tem. As redes sociais, elas ajudam ou elas atrapalham nos relacionamentos hoje? Qual a sua opinião? Eu acho que as redes sociais, elas são importantes, né? Porque a gente consegue conhecer mais pessoas, só que é meio que uma faca de dois gumes que a gente fala, né? Porque de um lado, a gente consegue conhecer pessoas que a gente não conheceria se não fossem as redes sociais, mas de outro lado, a gente acaba tendo muitas possibilidades de escolha. E aí quando a gente fala, por exemplo, do nosso cérebro, né, meio que dá um pane no sistema nele quando a gente tem tantas opções assim. Então ele acaba não escolhendo nada, porque ele quer experimentar um pouco de tudo, mas ele não consegue se aprofundar em nada, porque ele sempre está achando que está perdendo alguma coisa ou algo desse tipo. Não faz sentido para você? Total, porque antes a gente se relacionava com as pessoas da nossa escola, do nosso bairro, da nossa cidade. E hoje eu posso conversar com um cara que não está nem no mesmo continente que eu tô. A internet, ela possibilitou isso. É bom porque sim, são mais possibilidades, mas é ruim porque sim, são mais possibilidades. Quando a gente tem tantas possibilidades assim, a gente fica sempre com aquela coisa de será que eu tô perdendo alguma coisa? Porque quando eu começo a me aprofundar com alguém e tá legal, aí eu fico, mas será que é essa pessoa mesmo? Porque tem tantas outras. Será que não tem alguém mais compatível do que essa pessoa? Então a gente acaba sempre ficando com o pé atrás e nunca se aprofundando e escolhendo uma coisa só. Outro fator importante é que nossas expectativas em relação aos relacionamentos mudaram. Hoje em dia, muitas pessoas estão buscando por parceiros que têm um padrão muito elevado, o que acaba gerando descontentamento e frustrações quando a gente conhece pessoas reais. E acho também por conta das redes sociais, que é aquela coisa, a grama do vizinho sempre é mais verde. Então o relacionamento de todo mundo é perfeito. Quando a gente conhece uma pessoa de verdade e tá se encaminhando para um relacionamento de verdade, e a gente vê que, opa, talvez não fosse aquilo que eu idealizei na minha cabeça, isso causa uma frustração que a gente acaba desistindo. Então a gente vê as pessoas postando de casal e afins, a gente fala, nossa, esse casal ele tá sempre viajando, tá sempre bem, tá sempre sorrindo. E aí, quando a gente começa a se relacionar, isso não existe, gente, em nenhuma esfera. Mesmo nós duas que somos, né, super próximas, às vezes a gente vai brigar, às vezes vai ter um desentendimento. Só que a gente, por ter essa referência de redes sociais, quando começam a vir os problemas, a gente fala, epa, tá errado. Não temos compatibilidade aqui. Só que a gente fica achando que é por falta de compatibilidade. Mas não, é porque a gente está usando como referência algo que não existe, né? Sim. E essa coisa também da gente listar, porque o parceiro ideal tem que ter isso. A gente faz isso. É importante ter um parâmetro, só que é muito difícil encontrar uma pessoa que atenda todas as nossas expectativas e que também não apresente nenhum ônus, que não tenha nada ruim que venha com isso. Não é porque é normal ter brigas em relacionamentos, discussões. Ah, não, então eu vou passar pano pra qualquer coisa.
também não é assim, né? Só que uma coisa que é muito interessante, inclusive, que eu estava vendo da área de diversidade, que eu trabalho com isso, é que a tecnologia, ela fez com que tudo fosse muito personalizado pra gente. Então a gente entra, por exemplo, vê o feed, né, de Instagram, tá tudo de acordo com o que a gente geralmente curte. Enfim, a gente vai no Netflix, o catálogo tá só as indicações que provavelmente a gente vai gostar. Então a gente tá tendo contato pela primeira vez na vida com um mundo 100% personalizado para nós. Só que as pessoas, elas não foram criadas para nós. Infelizmente. Mas é importante com que a gente amadureça esse olhar, sabe? Que a gente vai se relacionar com o outro que é diferente. E tá tudo bem as diferenças. Não é pra ser uma versão criada pra você. Não! Aprender com essas diferenças, ter essas trocas. Porque quando a gente começa a valorizar isso, a gente não fica tão assustado, tipo, mas não é dessa lista de critérios aqui que eu coloquei. Mas pera lá, tem outras coisas que vão agregando, sabe? Então é essa lista de critérios que é importante fazer, de critérios inegociáveis, no sentido de tipo, não é tipo, como seria o cara perfeito? Não. O que o cara tem que ter ou não tem que ter para se relacionar comigo? Porque aí sim é importante pra gente. Eu só tô aqui lembrando na lista de nós duas que tá lá, 1,80 de altura, no mínimo. Isso daí é negociável. Tá na nossa lista de negociável, Carol. É negociável. Tipo, 1,77. 1,78, lembra? A partir de 78. Não, mas aí a gente tem que tratar como um negociável de acordo com todos os outros atributos. A gente já namorou, gente, com menos de 1,80. Ai, me arrependo, não recomendo. Porque você não fazia essa lista. É verdade, tá certo. Porque daí quando a gente tem essa lista, por exemplo, aparece um de 1,75. Mas ele cumpriu. Não, a gente já conversou sobre isso. Por conta das redes sociais, essa cultura da gratificação instantânea acaba gerando uma insatisfação muito rápida, o que dificulta o desenvolvimento de um relacionamento um pouco mais profundo. Hoje é muito difícil a gente sair do superficial, daquelas conversas de bom dia, boa tarde, boa noite, o que tá fazendo de bom, pra ir para uma coisa um pouco mais profunda, para você conhecer a pessoa de verdade. Parece que sempre fica ali no rasinho, né? Eu fico me perguntando até onde é porque a gente tem muitas possibilidades e aí a gente não consegue se aprofundar em nenhuma. Então, por exemplo, sei lá, vamos usar o exemplo dos homens, né? Ele tá falando comigo com mais 5, no mínimo. No mínimo. Então, assim, é difícil você se aprofundar se você tá falando com tantas pessoas ao mesmo tempo, porque isso vai gastar tempo, energia e afim. Só que daí eu também me pergunto até onde não falta repertório pros homens. Parece que eles meio que pararam no tempo, sabe? Eles só sabem falar, por exemplo, de hobbies de infância muitas vezes. Então, futebol, sei lá, alguns gostam de filmes de luta, de ação. Todos. Eles são tão previsíveis, né? Sim, mas aí o que acontece? Eles não buscam um autoconhecimento e a gente, nós mulheres, a gente já tem essa tendência a buscar um autoconhecimento, um desenvolvimento pessoal. Então, o que eu acho que está acontecendo muito é a gente está se desenvolvendo muito e os homens pararam no tempo. Então, fica difícil eles se aprofundarem se eles não têm repertório e não estão se desenvolvendo também. A gente está muito avançada. A gente não sei se é uma coisa de querer se sentir suficiente, essa busca que o mundo faz a gente se sentir sempre insuficiente. Então a gente busca sempre estar melhor, sempre se desenvolver. Até questão de aparência, de corpo, a gente sempre está buscando uma melhoria na gente, enquanto os homens, eles simplesmente aceitaram o que eles são, aceitaram onde eles estão, aceitaram o círculo de amigo deles, e é isso. E aí entra a super autoestima do homem mediano, que o cara não é nada demais, mas ele se acha incrível. Ele não é incrível somos nós que estamos correndo atrás, que a gente está fazendo por onde. Enquanto eles estão lá simplesmente só reproduzindo tudo que já veio antes. Mas isso vem também de uma pressão de a gente precisa ser perfeita, e a gente aceita pouco.
Porque assim, mesmo, por que esses caras medianos têm tanta autoestima? Porque a gente aceita pouco. A partir do momento que a gente começar a falar, eu não quero isso, tá pouco demais pra mim, eu mereço mais, eu duvido que eles vão continuar com essa mesma abordagem, sabe? Não falando que a responsabilização é nossa, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô querendo dizer. Nós somos incríveis, mulheres. A gente precisa agir como se a gente fosse incrível também. Porque assim, a gente até sabe, às vezes, algumas não sabem, mas a gente tá incrível, mas não, deixa eu passar pano pra isso, deixa eu passar pano pra aquilo, afinal, homens. Não, gente, a gente tem que parar de normalizar atitudes que não é pra ser normalizadas, sabe? É porque é homem. Não é porque é homem, é porque não foi buscar o seu desenvolvimento, é porque não tem uma reciprocidade de fato nesse relacionamento, é porque as prioridades deles são outras. Talvez a gente precisa parar e pensar, será que nossa prioridade precisa ser homem? Não! Já respondo, não precisa, não deve ser. Não deve ser, porque se a gente fica girando só em torno de homem, aí que começa a gente a passar pano, a baixar a régua, porque aí a gente vai querer um homem a todo custo. Então não, vamos focar em outras coisas, até mesmo para eles irem se tocando que, epa, eu preciso me desenvolver também, para aí sim, quando você for se relacionar com alguém, ser alguém que agrega, né? Que soma. Total. Um outro aspecto é o estresse e as pressões do nosso dia a dia, o que pode impactar na nossa disponibilidade emocional e na nossa disposição de investir no relacionamento. Nós estamos exaustas. A gente trabalha muito, a gente tem que dar conta de muita coisa, e aí quando chega na hora de se relacionar, dá uma preguicinha às vezes, não dá? Sim, ainda mais que como a gente também tá se desenvolvendo muito, a gente tá ficando cada vez melhor dentro de nós mesmas, né? Então, a gente tá tendo uma paz interior muito gostosa. Que aí a gente pensa, será que vale a pena eu me relacionar e ter essa paz tirada de mim? Exatamente, assim estou 2 finais de semana seguidos sem sair da minha casa. Porque tá tudo tão incrível, tão bom, que eu falo, por que eu vou estragar isso? Vou ficar aqui lendo meus livros, assistindo série. A gente precisa parar pra pensar, por que a gente quer se relacionar? Por que eu falo isso? Porque antigamente era muito claro, né? As pessoas se relacionavam pra sair de casa ou pra formar família e afins. Então, por que você quer se relacionar? A gente precisa fazer essa pergunta, porque assim, às vezes a gente não quer se relacionar. Às vezes é uma coisa que a sociedade foi implantando na gente, mas a gente olha nossa vida hoje e a gente fala, mas quero me desenvolver mais, ou eu quero viajar, eu quero conquistar coisas no trabalho, eu quero, enfim, né? Tem tantas outras coisas que a gente quer e que não dependem mais de homem, né? Porque antigamente dependia muito. Então, é importante a gente avaliar o porquê que a gente quer se relacionar pra ver realmente a gente quer se relacionar ou a gente tá no piloto automático. Às vezes você só precisa de um PA para matar sua carência, você não precisa de um namorado. Tem também a questão do medo do compromisso e dos traumas por experiências passadas negativas, eu sou perita nisso, que acabam criando barreiras e dificultando que a gente forme novas conexões com novas pessoas. Eu não conheço nenhuma mulher que não tenha uma história de trauma, seja com o ex-namorado, com o ex-ficante, com o ex-rolinho. Todo mundo tem uma história de alguma coisa que aconteceu que deu muito errado e que causou aquele pequeno trauma, ou grande às vezes. E isso faz a gente pensar 2 vezes. Será que não vai acontecer de novo? A gente tinha uma idealização muito grande do que era viver um relacionamento. Eu falo isso porque a gente cresceu vendo, por exemplo, filmes de princesas que eram salvas pelos príncipes e que daí no final viveram felizes para sempre e tudo de bom e maravilhoso. Então a gente teve uma idealização muito forte do que seria se relacionar com alguém. Aí na vida real a gente se relaciona e é aquele soco na cara, né? Não é nada do que falaram pra gente que era. Exatamente. E a gente não estava preparada, né, pra isso.
E aí, muitas vezes, esses traumas, eles vão virando uma bagagem, que a gente vai levando com a gente pra lá e pra cá, e às vezes a gente fica reagindo a eles como se estivesse acontecendo de novo. É muito louco isso na psicologia, tá? Mas, às vezes, vamos supor, uma pessoa falou algo sem nenhuma má intenção, mas você, por ter traumas, reage aos traumas com ela. A gente precisa muito, primeiro, olhar pra gente, ir pra psicoterapia, Façam terapia, por favor. pra gente entender por que a gente se enfiou onde a gente se enfiou, quais foram os sinais, e entender que, assim, apesar de ter acontecido o que aconteceu, não é pra generalizar que sempre vai acontecer assim, porque se a gente fica nessa de generalizar, a gente não vai conseguir se relacionar nunca, porque a gente vai viver no modo de mecanismos de defesa, tipo, eu não posso me entregar, não posso ser vulnerável, vai que acontece de novo. Então, se a gente ficar sempre nesse, meu Deus, deixa eu me proteger e não vou tentar realmente, a gente não vai viver um relacionamento, sabe? Então façam terapia e resolvam isso. E todos esses fatores contribuem para que a gente tenha essa sensação de que está cada vez mais difícil se relacionar hoje em dia. Se você chegou até esse ponto e você está num relacionamento estável, que é o caso de pelo menos metade das minhas seguidoras, mas seu relacionamento não é bom, e você assistiu esse vídeo tentando se convencer de que, nossa, meu relacionamento está ruim, mas a vida de solteira é pior, apenas pare. Porque eu posso falar por experiência própria, ficar solteira é 1000 vezes melhor do que estar num relacionamento que não é bom. Eu lembro quando eu estava no meu último relacionamento e eu via minhas amigas reclamando muito da vida de solteira, dos aplicativos, das baladas e tudo mais. E eu pensava, nossa, meu relacionamento está péssimo, mas se eu terminar eu vou para isso? Talvez não valha a pena. Eu terminei e eu te digo, vale muito a pena. Não fique num relacionamento ruim só por medo de não conseguir se relacionar de novo. Minha vida solteira está infinitamente melhor do que estava quando eu tinha uma pessoa ao meu lado que não me fazia bem, que tirava minha paz, que acabava com o meu psicológico, enfim, a lista é extensa. Então eu não quero que você veja esse vídeo como uma desculpa para não terminar um relacionamento que não é legal. Você merece ser feliz, você merece um relacionamento maravilhoso. E enquanto esse relacionamento maravilhoso não chega, você não deve ficar num relacionamento ruim. A vida de solteira não é só se relacionar com os outros. É você buscando se conhecer cada vez mais, buscando se desenvolver, fortalecendo sua rede de apoio, algo que é muito, muito, muito importante. Esse vídeo não é, de forma alguma, para falar que a vida de solteira é ruim. Eu fiz uma lista de 26 itens sobre coisas que eu amo em ser solteira. E tá tudo bem, ser solteira é maravilhoso. A questão do vídeo não é essa. Se você está num relacionamento ruim, apenas saia. Eu sei que não é apenas, eu sei que é complicado, mas não fique procurando desculpas para permanecer, porque você só está adiando sua felicidade, você só está adiando sua melhor versão. Invista em você, invista na sua rede de apoio. E esse foi o nosso date de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, cliquem em gostei, comentem, falem o que vocês acharam da ideia das convidadas e sugiram temas para os próximos episódios também. Obrigada por assistir, beijos e até o próximo. Tchau!